Sejam bem-vindos ao canal Junto e Misturado. Aqui você encontra assuntos diversos, desde economia e finanças a entretenimento. Nosso objetivo é levar a você tudo o que sabemos de melhor. Para você que não me conhece, eu me chamo Michael Lohan e eu sou o responsável por trazer assuntos ligados à economia e finanças para esse canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o desenvolvimento econômico do Brasil Imperial até o fim melancólico da monarquia em 1889. Muito antes de se tornar um império, o território brasileiro foi colonizado por 308 anos. Nesse período, o pau-brasil, o açúcar e o ouro foram respectivamente os patriarcas econômicos de nosso país. Após isso, tivemos um breve momento como reino, ao se tornar sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a partir da vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, que durou até o regresso dos mesmos em 1821, deixando Dom Pedro I como príncipe regente. Durante esse período, tivemos a fundação de várias instituições, dentre elas universidades, tribunais de justiça, juntas comerciais, casa de cunhagem de moedas, teatros e também a criação do Banco do Brasil. A insatisfação dos colonos brasileiros perante a coroa portuguesa se tornou insustentável após a continuidade dos abusos praticados pela metrópole, pois a antiga colônia havia se tornado reino e continuava a ser tratada como uma mera colônia. Com a revolta e insatisfação dos habitantes locais, Dom Pedro declara a independência no dia 7 de setembro de 1822. Portugal só foi reconhecer isso em 1825, após o Brasil assumir uma dívida dos portugueses com a Inglaterra. Antes de continuarmos, preciso esclarecer que o Império Brasileiro foi dividido em 3 períodos. O primeiro deles foi o Primeiro Reinado, que foi desde 1822 a 1831, ano que marca a volta de Dom Pedro I para assumir o trono português. O período seguinte ficou conhecido como período regencial. Nele, os tutores do então príncipe regente Dom Pedro II governaram o país de 1831 a 1840. Por último, tivemos o Segundo Reinado, aonde Dom Pedro II assume o trono do Império do Brasil em 1840, com 14 anos de idade, naquilo que ficou conhecido como golpe da maioridade. No período imperial, o açúcar, o algodão, o cacau, o tabaco e a borracha representavam parte significativa da produção agrícola do Império. No entanto, o produto que passou a ocupar o topo da pauta de exportação brasileira nessa época foi o café. Na região sudeste, esse produto foi responsável pelo aparecimento da aristocracia do Segundo Reinado. Entre 1822 e 1842, as exportações brasileiras dobraram em volume e triplicaram em valor. Porém, as políticas externas trariam algumas dores de cabeça ao Império. Em 1828, por exemplo, ocorre a Guerra da Cisplatina, onde Brasil e Argentina se enfrentaram para poder dominar o território que hoje corresponde ao Uruguai. Para cobrir os custos das batalhas, o Banco do Brasil, mesmo sem lastro, pois Dom João levou todo o ouro do banco para Portugal, começou a emitir moeda de maneira desenfreada. Isso causou inflação e posteriormente a quebra do Banco do Brasil em 1830. O país ficaria sem nenhuma instituição financeira por mais 20 anos. A indústria brasileira começou a germinar em 1844, quando foram construídas as primeiras estradas de ferro, a mecanização dos engenhos de açúcar, implementação de iluminação a gás e etc. Todos esses progressos foram causados direta ou indiretamente pela cafeicultura, pois as infraestruturas acompanhavam essas plantações. Algumas das obras
eram feitas pela iniciativa privada. Entre os empresários da segunda metade do século XIX, destacou-se o Barão de Mauá. Foi justamente ele que criou o segundo Banco do Brasil, em 1850, que posteriormente foi estatizado em 1853. Ele também criou a primeira ferrovia do Brasil e ainda comandava 17 empresas em 6 países diferentes. Ainda nessa época é criada a Lei de Terras e um Código Comercial, dando regulamentação às transações financeiras e formações de sociedades anônimas. Ao mesmo tempo, começava a campanha pela abolição da escravidão em todo o mundo. Isto vai dividir a elite brasileira durante todo o século XIX. A Inglaterra se torna pioneira no movimento abolicionista, criando a Lei Aberdeen, que proibia o tráfico negreiro. Isso levou à captura de navios brasileiros e até mesmo um boicote internacional aos nossos produtos, em especial o café, que correspondia a 70% de nossas exportações. O domínio dessa cultura era tão grande ao ponto do Brasil ter o monopólio desse produto no comércio internacional. Cerca de 55% do café produzido no mundo tinha origem brasileira. O Império de fato só começou a reagir contra a escravidão em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que tinha o mesmo propósito da lei feita pelos ingleses. O braço escravo começou a ser substituído pelo trabalho livre do imigrante europeu, especialmente a partir de 1848, quando ocorriam várias crises políticas na Europa. Além disso, o Império empreendeu campanhas políticas na região do Rio da Prata, no período de 1851 e 1870. Teve a Guerra do Prata, também conhecido como Campanha contra Uribe e Rosas, e a Campanha contra Aguirre, no Uruguai. Ainda podemos destacar em 1864. 1870, o Brasil responderia à invasão do Paraguai, travando uma guerra contra este país. O conflito termina com a morte do ditador paraguaio Solano Lopes e a vitória brasileira. Nessa guerra, brancos e negros lutaram lado a lado pela mesma pátria, aumentando ainda mais a pressão pelo fim da escravatura. O governo imperial ficou sem o apoio das elites rurais após abolir a escravidão com a Lei Áurea em 1888. A relação com o exército também se desgastava após a Guerra do Paraguai. Com isso, um grupo de militares insatisfeitos se reúne e dá um golpe no dia 15 de novembro de 1889. A família imperial foi exilada e o Império do Brasil chegava ao fim. Em seu lugar, surgia uma república.